Hoje nós estamos recebendo aqui o presidente da Câmara de Vereadores, Odair José Ferreira. Já estamos entrando agora no 6º mês, né, deste seu segundo mandato, e ele que é o presidente da Câmara de Vereadores aqui do nosso município de Salete. Está encalorado, hein? O Odair não usa jaqueta, Odair? Usa também, mas hoje o calor aí na correria do dia a dia, a gente acabou optando por ficar com a camisa mais curta, né? As ações são muitas no dia a dia. São muitas. A gente vem no segundo mandato, como você bem falou, Marcos e internautas, e nesse segundo mandato, igual ao outro, no primeiro ano do mandato eu acabei me tornando presidente da Câmara. Sim. Então a gente continua numa pegada boa, para frente, com bastante novidade, trazendo informações novas para o Legislativo, e tem muita coisa boa que a gente priorizou no primeiro mandato, e agora ficou outras coisas para o segundo mandato que eu vou conseguir fazer nesse primeiro ano, claro, que em parceria com os vereadores da Câmara. Sim. Todos, né? Não só do PL. O que é diferente do primeiro para o segundo? Então, chegando no primeiro mandato, tudo é nu para a gente, tudo é cru. A gente chega com uma cartilha do que faz o vereador, mas uma coisa é teoria, outra coisa é prática, né? Sim. Entrando lá dentro, a gente, claro, teve a maioria, isso ajudou bastante o trabalho que aconteceu, mas nesse segundo mandato a gente vem com mais clareza das coisas, com mais firmeza, uma postura mais centrada para as ações, então a gente não tem aquele medo de fazer tal projeto, de defender tal situação, porque a gente já conhece toda a estrutura da lei orgânica, do regimento interno, e isso facilita muito no trabalho. Então, eu creio que é a experiência mesmo que se diz, né? A teoria é importante, a gente tem que se aprofundar, estudar de vez em quando, aí buscar novamente o regimento interno da Câmara e a lei orgânica, mas o dia a dia, o sendo vereador te torna cada vez mais capacitado para atender a comunidade. Odair, você fala na questão mais técnica, os trabalhos, mas na questão política, o que mudou a Câmara de Vereadores agora, nessa gestão, nessa legislatura? Eu gostei muito da renovação que se teve, tanto pelo partido PL, quanto pelos dois partidos que estão lá dentro, a Cascadeiras, União Brasil e o MDB, que são pessoas novas, né, com mentes novas, com ideias diferentes. Isso ajuda bastante, dá uma forma melhor de organizar os trabalhos da casa e também a compreensão do entendimento do que é administração pública, porque nem tudo que a gente quer, quando a gente entra de vereador, a prefeita ou o prefeito pode fazer. Então, tem que ter esse entendimento. Não tem que agir por impulso ou por partido, por político. Eu sempre falo isso. A gente não pode defender o partido, a gente tem que defender os interesses da comunidade. E isso está sendo bom, porque a nossa Câmara agora é uma Câmara que está bem renovada. Nós temos 3 vereadores só que continuaram na legislatura, que é o Eduardinho, o Beto e eu. E os demais aí estão vindo com sangue novo, com vontade de contribuir e sempre aprimorando o que está existente lá na casa. Você vê que pode isso mudar ao passar do tempo? Deve, né? Eu acho que a própria sociedade, a própria comunidade viu isso. Sim. Ao longo dos anos, né? A gente teve o mandato passado, que já foi uma renovada muito grande na Câmara, e agora também, né, nessa mais ainda, porque tem muitas boas pessoas querendo ser vereador. Falta o quê? Falta o convite e principalmente elas entender que ali na Câmara de Vereadores não é o local de ficar brigando o partido A contra o partido B. Ali é o local de a gente defender, volta a falar os interesses da comunidade, trazer melhorias, trazer ideias, sugestões. Lá buscar muitas vezes conversar com a prefeita, não só fazer indicação por fazer ali, né? Mesmo que a gente fosse da oposição, vou imaginar, é melhor o diálogo com o gestor para sair do papel, daqui a pouco, uma boa ideia, do que a gente discutir e brigar. E isso foi melhorando. A Câmara passada melhorou em aspectos nisso, mas essa está melhor ainda, e tenho certeza que na próxima, principalmente no nosso partido, eu posso falar, vai ter muita gente querendo ser candidato a vereador e gente nova para vir nessa pegada para ajudar a somar para a comunidade. Você sendo sobrinho agora da prefeita Nadir, muda algo? Sempre tem um peso a mais, né? Na verdade, eu tenho 2 pesos, né, de vereador. Primeiro, o convite da prefeita Chica, quando era assessor, sempre ligado a ela, do lado dela, me tornei vereador, mais votado na época, presidente da Câmara. E agora mais ainda por ser sobrinho da prefeita Nadir, né? Isso acaba dando um certo aspecto, será que é ele que manda lá dentro da prefeitura? Já ouvi isso, Sim. Já ouvi brincadeiras disso, e levo na esportiva, até porque não tenho a caneta, o papel na mão. Se um dia eu mandar, vou ter que ser candidato a prefeito, vou ter que me eleger, para daí eu poder mandar na administração pública. O que tu fazia era ajudar a Chica e ajudando a Nadir. Sim, o que eu faço, assim como outros vereadores fazem. Até converso
conversei outro dia com o vereador Beto, do nosso partido, falando com ele, Beto, tu tá visitando mais a Nadir do que eu lá dentro, porque agora com o nascimento do meu filho, José, o primeiro ano já, então, da minha legislatura, eu não consigo me desprender tanto do processo de estar em casa para ir lá. Então, sim, o Beto é um cara que visita bastante, a Juliana, enfim, o Ricardo, são pessoas do meu partido que visitam mais do que eu. Então, a gente tenta somar de fora. E nas reuniões da bancada, sempre antes da sessão, nas terças-feiras, a gente vai lá, sugere situações para a prefeita, critica o que precisa criticar para melhorar, claro, de fato. Mas é isso, nesse aspecto. Agora, é um peso que se tem, mas não me incomoda nunca. Eu acho que a Nadir, ela vem com uma vocação para fazer um bom trabalho, assim como a Chica fez, e a gente está aí para ajudar, para somar. Como você vê a projeção de Salete nos próximos anos? Num contexto geral, assim, na sua avaliação. Salete está prosperando bastante, a gente vê, mas a gente tem gargalos ainda que precisam, lacunas que precisam ser preenchidas. E uma das situações que a gente vem conversando com a prefeita Anadir, trazendo ideias, é a questão da gente buscar uma área daqui a pouco industrial. Tem muita empresa boa dentro da cidade que era pequena, se tornou média e precisa se tornar grande, porque está precisando cada vez mais produzir. E então a gente precisa buscar uma área para expansão, para dar o espaço para esses empresários aumentarem, respeitando, claro, as grandes empresas do nosso município que fazem um papel enorme no nosso município na economia, mas a gente precisa dar para os pequenos e médios empresários um suporte e bem como a gente precisa criar um novo terreno para habitação, né? Eu acho que a casa dá por dar não é legal. A gente teve um exemplo clássico do Residencial Hortência que funcionou. A gente fazer a infraestrutura do município, que já vai custar muito caro, e vender o terreno num preço bacana e dar um processo ali de financiamento, qualquer tipo de banco, que o casal possa financiar. Hoje em dia, tu vai pagar um aluguel. Por exemplo, eu pago um aluguel que é um salário mínimo. Se eu tivesse uma opção de um terreno para comprar e um financiamento para fazer a casa, daqui a pouco eu vou pagar menos para morar no que é meu, construir e ter a escritura no meu nome. Então, são duas situações que precisam estar melhorando. E, claro, constantemente a gente cobra das melhorias das ligações de pavimentação asfáltica. A gente tem a nossa SC 114 que não está sendo bem atendido, Estrada Boa está vindo, está fazendo o trabalho pela região, mas Salete ainda precisa ser atendido. Entendemos que o governador está fazendo em outros locais, mas nossa cobrança é para a cidade de Salete. Prefeita Chica e Vice Tadeu deixou um projeto de 97 milhões, pagou 300 mil para fazer esse projeto da ligação Salete-Rio do Campo. Então, se hoje um partido, um vereador quiser buscar recursos, mas eu quero projeto para fazer asfalto. Tem. Tá ali o projeto do asfalto para o Rio Luiz, para o Rio Verde. Sim. Eu posso daqui a pouco conseguir um quilômetro, outro vereador mais 1 quilômetro e assim vai indo. Então, a gente precisa também desenvolver nessa área. E uma coisa que está dando bastante problema na cidade, e a gente sabia que ia acontecer, ao longo dos anos vinha perdurando, os calçamentos antigos, né? Estão precisando de manutenção, estão precisando de troca. Vamos botar calçamento de novo e trocar a tubulação? Talvez não vai resolver, por causa do peso dos caminhões que entram na cidade. Sim. Talvez teria que ser asfalto ou concreto, exemplo do tio Bel, prefeito lá de Mirindoso, fez um trabalho fenomenal, vai entregar recentemente um montante de obras. Então são situações que, na minha visão de vereador, e se fosse prefeito, são gargalos que precisamos cada vez mais buscar soluções. Antes da gente entrar aqui em mais alguns pontos, essa questão de projetos, porque hoje assim, eu chego lá na Câmara de Vereadores e apresento 50 projetos. Como é que funciona? Isso tem essa visibilidade ou não é bem assim como é todo esse trâmite para fazer um projeto? O custo, como que é isso tudo? Eu sempre gosto de falar sobre a questão orçamentária, né? Eu consegui na gestão passada 4,5 milhões de recursos. Mas se não fosse eu chegar na prefeita e conversar com a prefeita Chica, vamos fazer o projeto que vai vir esse recurso, não saía. E o projeto custa. Então a gente não pode criar despesa para o município. Nem o vereador pode criar por lei isso. Querer obrigar a prefeita a fazer um projeto. Então a gente tem que ir lá conversar. Por isso que eu digo a tribuna, ela serve para a gente prestar conta, mostrar trabalho. Mas o diálogo, bater na porta, a prefeita Nadir está a semana inteira ali na prefeitura. O vereador tem o contato dela. Ela deixou à disposição quando ela começou o mandato, ela foi lá numa sessão. Então a gente tem que ir lá conversar com ela, buscar dialogar, porque os projetos custam muito caro. Um projeto daqui a pouco aí para fazer vamos imaginar uma quadra, custa 100 mil reais. Um projeto para fazer uma serra que ele quer fazer asfalto, vai custar 200 mil reais. Sim. Só o projeto. Aí nós temos que buscar o recurso para executar a obra. Então a gente não pode botar a faca no pescoço do prefeito, a gente tem que trazer solução. O vereador é a voz da comunidade, ele ouve, traz as demandas, mas ele tem que buscar solução, até porque a gente tem
a possibilidade de ir para Brasília, possibilidade para ir para Florianópolis, buscar interlocução de recurso e ajudar a somar, indiferente de partido. E muitas vezes se cria muita expectativa e depois não se concretiza também, né? Ou se faz um projeto que depois não tem visibilidade nenhuma, né? O exemplo do Rio Viu de ir para o Rio do Campo, né? Sempre se falava, mas o projeto está feito, nunca existiu projeto. Passava-se prefeitos, falava de fazer a obra, mas sem projeto ninguém faz obra. Sim. Hoje tem um projeto. Então, daqui a pouco precisa... Só que não tem recurso liberado ainda. Não tem recurso liberado, mas daqui a pouco esse projeto precisa rever, só atualizar. Tu não vai ter um custo de 300 mil pelo projeto, tu vai pagar lá, sei lá, 5, 10 mil reais para o cara atualizar. Então, isso precisa fazer. Se não fizer o projeto, não tem como. Agora, criar expectativa por criar, eu sou um cara que já bato de frente lá na sessão, na Câmara, porque eu não gosto disso. É a tal da politicagem. Você tem que trabalhar com os pés no chão. É a mesma coisa de tu anunciar, sinalizar que vai chegar um recurso. Eu nunca divulgo o valor. Eu posso dizer que está sinalizado o recurso com a minha deputada. Agora, sinalizar que vai chegar 500, que está chegando 500 mil na conta da prefeitura. E daí não chega. Mas daí, perante o cara que ouviu a sessão, ouviu o programa de rádio, o Oda, o jornalista lá, o vereador, conseguiu 500 mil para a área da saúde, mas o dinheiro nunca entrou na conta, porque acaba cancelando. O governo do estado cancela, o governo federal cancela, acontece. Então, isso são coisas que a gente até alerta os novos vereadores e a gente trabalha de uma forma que a gente não divulga antes de chegar. Chegou, aí pode divulgar a ver navios, né? E aí aqui no primeiro mandato como vereador, quase 6 milhões de recursos. Mas neste montante, tu pediu quantos para chegar só nesse valor? Olha, foi... Porque às vezes pede muito mais, né? Muito mais, Se botar a casa de 10 milhões, assim, porque a gente tinha projetos junto com a prefeita Chica, ia defender. A gente tentou outros locais para pavimentação asfáltica, mas conseguimos as ruas centrais da cidade, dentro desses 5,7 milhões. Conseguimos recurso da deputada Júlia Zanata, que foi para o Hospital de Salete, no final do ano, 250 mil. 150 mil, 300 mil para o Hospital de Salete, que foi com o Escudilac. 300 mil do Escudilac lá para o quartel dos bombeiros, que hoje quem passa lá tem 2 pavimentos. Nós conseguimos recurso junto com a prefeita Chica para fazer a ponte lá do Panela. Então, foram bastante recursos aplicados em áreas prioritárias que haviam necessidades. E, claro, ficou muita coisa para trás, porque a gente quer tudo, né? Mas deu esse montante porque a gente foi para cima com o projeto, não foi só com o ofício, senão não adianta. E aí, nesse segundo mandato, você quer ultrapassar esses quase 6 milhões? Olha, eu gostaria, mas eu sempre digo que aquele primeiro mandato eu levei muita sorte com o Lucas Esmeraldino, né? Que ele foi candidato a deputado federal, ele era secretário de Articulação Nacional, e naquele momento ele tinha caneta na mão, junto com a Casa Civil, o governador era Moisés, e tinha esse montante para pedir voto em Salete, alguém então abraçaria ele na campanha e daria esse recurso. E eu fiz isso. Se acontecer daqui a pouco, ano que vem, ninguém sabe, mas é difícil alcançar. Eu já tenho confirmado, eu digo que é um presente de aniversário, eu fiz aniversário dia 9 de junho agora, e dia 6 de junho, sexta-feira passada, nós tivemos a confirmação, estava na conta do hospital, 150 mil reais também da deputada Júlia Zanata, ou seja, ela já mandou então 400 mil reais em dezembro, somando agora com 150 mil, 400 mil reais para o hospital, pagar médico, medicamento, enfim, toda a estrutura lá dentro de manutenção, Hospital Santa Terezinha de Salete, tenha esse recurso lá. Na viagem que a gente foi em março desse ano, foi para Brasília para trabalhar, para buscar recurso. Tem mais recurso sinalizado com ela? Tem sim, mas eu não vou divulgar porque tem que estar na conta. Estando na conta eu divulgo. Mas eu vou chegar perto, acho, da casa de $500 mil nesses 6, 7 meses de primeiro mandato. Então, já está bom, mas a gente quer melhorar, poder ajudar mais ainda a área da agricultura, enfim, outras situações que a gente busca defender, que também é a causa animal, né? Outro tema, bombeiros militares em Salete. Tem essa viabilidade? Porque a gente já tem ouvido muito isso, né? É um sonho muito grande. Estava para ser concretizado lá atrás, em 2014. Mas, enfim, por questões políticas não aconteceu. Senão nós estaríamos hoje com 10 anos do quartel de Salete. Por que questões políticas? Foi na época, veio o comandante-geral dos bombeiros, esteve aqui em Salete, apresentou-se o projeto, teve um militar, um sargento, Joverci, ainda falo o nome dele, que é meu amigo, veio aqui, insistiu, apresentou na época para a administração municipal para fazer esse projeto, executar. Já tinha o aval do Estado, só precisava o quê? O município criar a estrutura, porque pode começar dentro da garagem de ônibus que tinha lá embaixo, vamos imaginar, e contratar os BCPs, que seriam bombeiros comunitários, prestar um concurso, contratava ali para trabalhar junto com os militares e nós teríamos uma estrutura hoje. E com certeza hoje nós teríamos um quartel erguido maior, com um caminhão melhor, enfim, uma estrutura grandiosa. Mas, infelizmente, na época não se consolidou.
Nós voltamos a buscar esse sonho, né? Esse ano estivemos lá direto no comando dos bombeiros. Só não esteve o vereador Eduardinho, que é dessa causa, junto comigo, né? Porque ele tinha questões de trabalho. Sim. Mas toda a bancada do PL, a prefeita esteve junto. Nós conversamos com o comandante-geral dos bombeiros para fazer o pedido. E está na análise para eles a tramitação desse projeto que a gente demonstrou lá para eles. A intenção é colocar o mais breve possível, se eles acatarem. Daí a gente vai atrás parcerias, sejam público-privada, para trazer. Porque a gente tem mão de obra aqui na cidade. Nós temos bombeiros comunitários, Sim. nós temos inclusive os bombeiros militares, que são da nossa cidade. Rodrigo Gobato, tem o ex... Que é ex-saletense, que é o Tiago Correia, que é filho do Tadeu Correia, que é o Jacabo, Sim. bombeiro militar. Nós temos o Marcos Ludovico Schmitz, que ele mora hoje lá perto, acho, da região lá de Araguá do Sul, que é bombeiro militar. Então, se quisesse, nós teríamos já 3 militares só de Salete para trabalhar. E quem pagaria a conta? O Estado junto com o município. Parceria. Em parceria. Mas a maioria da conta fica sempre pro Estado. O que o município paga? O município paga através de uma conta convênio, que é o Funrebom, que se chama. Os bombeiros vão em toda a estrutura, que são empresas, comércio, fazem vistoria todos os anos para verificar sinalização de luz, de placas, de extintor, e ali se cobra uma taxa, e essa taxa vai para a prefeitura. Então, essa taxa seria aportada ali na estrutura do quartel. Qual seria a estrutura aqui, comparando a de Itaió? Nós teríamos, de início, provavelmente, um atendimento só de atendimento pré-hospitalar, que é a ambulância, né? Porque um caminhão ele tem um custo elevado, né? Mais de R$1 milhão para adquirir um caminhão. E, a princípio, nós estaríamos utilizando, então, o caminhão de Itaió, chamando quando é ocorrência maior, mas a ocorrência de acidente de trânsito, trauma, clínico, que a gente pudesse resolver, seria tudo com a ambulância de Salete, com a PH. Né? E o caminhão-pipa agora um novo aqui em Salete. E tem essa boa notícia do caminhão-pipa, que a prefeita Nadir e o Tadeu conseguiram, junto ao governo do estado. Está ali na frente da prefeitura, quem quiser ver, mais de 400 mil. Vai ser licitado o tanque, vai custar mais, quase R$200 mil um tanque. É um caminhão novo. E o Salete tem o melhor caminhão da região do Vale Oeste aqui para ajudar os bombeiros no combate a incêndio. E é um caminhão de 2017 que está de vez em quando dando problema. E agora vai ter um caminhão filé, vamos dizer assim, né? Top, que vai ajudar bastante, tenho certeza. Não só, claro, incêndio, na molha de rua e na lavação, né? Mas a estrutura nós temos, né, para começar. Com a gente aqui, hoje, o presidente da Câmara de Vereadores, Odair José Ferreira. Sobre reconhecimento facial, o que é isso? Registra, não entra sem antes fazer todo o procedimento? Isso, a Câmara, ela ao longo dos tempos a gente foi modernizando ela. No primeiro ano eu fiz a questão das filmagens lá, instalei, aí foi passando os outros presidentes do nosso partido, foi melhorando a tecnologia lá e chegou de novo para mim, então, a presidência nesse ano e eu pensei, porque muitas vezes eu estava na sala da presidência, os nossos servidores lá dentro trabalhando e tinha pessoas que pegavam na porta, já acostumados, entravam direto e já passando. Quando eu vi, estava passando lá. E nós temos que ter uma organização. É a casa do povo? É a casa do povo. Mas você tem que se identificar antes de chegar. Nós não precisamos contratar uma pessoa para ficar na portaria. O senhor Marco chegou para falar com o senhor Odair. Não. Então, fizemos o reconhecimento facial, que é uma tela. Todos os vereadores estão cadastrados lá e todos os servidores da Câmara. E só destrava a porta. Não é na porta geral. Não, na porta... você entra, administrativa. Da administrativa. Ali para dentro você entra. Então, na porta da Câmara, onde estão os funcionários, você chega na recepção, ali tem uma campainha, você se identifica. E quem é servidor, quem é vereador... faz o reconhecimento facial e já pode entrar direto. Então, para preservar os trabalhos da Câmara lá dentro também e não ter mais aquele vai e vem. Eu acho que fica feio, né? Sim. Não acho, não. Tenho certeza. As coisas precisam se organizar melhor, ter uma gestão melhor e tenho certeza que os funcionários acataram isso, entenderam que foi para um melhor e a comunidade que está indo lá sabe que precisa se identificar. Em qualquer lugar, você vai no posto de saúde, no hospital, tu não pode abrir a porta e entrar direto lá no leito, né? Você vai ter que se identificar antes. Então, se identifica, conversa e daí pode entrar lá para conversar com quem você queira. Como eu falei no início, não é no geral, é somente na administrativa. Somente no administrativo. O plenário, o povo entra quando quer, está aberto para a sessão e na porta de recepção da Câmara, para o administrativo, o cidadão pode chegar. Sim. Odair, a questão do regimento interno e a lei orgânica da Câmara, essa mudança, sim, claro que se for a gente falar, são muitas questões que vão ser alteradas, né? Mas um resumo, assim, o que vai melhorar, né, com essa mudança? Esse era um dos grandes objetivos meus da presidência. Quando eu assumi a presidência, teve essa minha fala no discurso da posse,
Porque a nossa lei orgânica, o regimento interno, é de 2008. E de lá para cá, quantas leis foram revistas, revogadas, extintas, em termos que não são mais utilizados na área legislativa, precisam ser atualizados. Inclusive, Salete foi exemplo de uma oficina da Interleges, que é um órgão competente lá de Brasília, que veio na AMAV, na UCAV, fazer uma oficina de 3 dias. Eu participei de um dia, o nosso jurídico disse 3 dias. Nós usamos a nossa lei orgânica, o regimento interno para embasamento, para fazer a melhoria, para mudar aspectos que precisam ser feitos. Para quê, Marcos e internautas? Para dar mais celeridade aos trabalhos, para não travar projeto, para a sessão ficar mais harmoniosa, para ter algo mais atrativo, de fato, que Sim. funcione a coisa, que não trave, que o Brasil cria leis para travar. E nós, na Câmara de Salete, com eu, presidente, com o apoio os demais vereadores, nós estamos conseguindo juntar, então, um documento compilado melhor, mais atualizado, que vai dar dinamismo dos trabalhos. Creio que na semana que vem, na outra, já se começa a discutir para votação, e é uma lei que vai ficar disposta para a comunidade, a gente vai imprimir novos exemplares dela. É um trabalho minucioso, que é feito em parceria, detalhes, sem custos, né, com a UCAV. Nós pagamos, claro, a UCAV todos os meses, e tem um advogado lá para isso. Antigamente, quero fazer uma revisão de Câmara de Vereadores, tu contratava uma empresa, pagava 20, 30 mil. Não, eu fui já buscar o advogado da UCAV, porque a gente paga ele, o Dr. Marcionei, ele foi muito parceiro, já me entendeu de imediato, veio para a Salete, fizemos reunião, vamos voltar a fazer outra reunião para finalizar essa lei, e creio que mais tardar agosto nós temos ela aprovada e logo para impressão para entregar esse material. A dinâmica da sessão continua a mesma? Continua a mesma, talvez em alguns aspectos vai diminuir um tempo de tribuna, vai mudar alguma forma ali no roteiro de trabalho, vamos dizer, no todo o ritual que se faz a sessão, mas vai ser para melhor. O que a gente for fazer ali é em consenso dos 9 vereadores, mas para melhorar a nossa lei orgânica, que ela não só impacta na Câmara de Vereadores, Marcos. A lei orgânica ela impacta em todo o município, tanto no executivo quanto no legislativo. Em todo município tem ações que são previstas dentro da lei orgânica. Sim. Aqui outro tema, uniforme para os servidores. Vereadores também? Isso. É uma das coisas que a gente quer implantar, está em estudo com o Marcionei, para a gente padronizar, né? Parar de ser aquela miscelânea de cores lá. Um tá com a camisa azul, outro com a verde, outro com a branca. Daí um outro dia um já tá com a do seu bairro, daqui a pouco chega na Olim Bairros. Respeitamos, tem um momento para isso lá na abertura da Olim Bairros. Vamos padronizar, até porque quando o vereador sai de Salete para ir numa assembleia, para ir num curso, para ir para Floripa, para Brasília, ele representa o município. Então, por que não ele tem que estar identificado com o brasão do município, o brasão da Câmara de Vereadores, para a pessoa que está circulando, vendo, isso aí é um vereador, ele deve estar... E também pela conduta do vereador, para ele não poder sair da conduta que lhe deve, até porque ele está recebendo uma diária fora do município. E dentro da sessão vai ficar bonito, não só o presidente, como os demais vão ter o mesmo uniforme, a mesma camisa pro trabalho. Eu acho que a organização é primordial para isso, os servidores pediam isso também, queriam uma camisa, então isso já mexeu um pouco na nossa ideia, e os vereadores também de imediato já gostaram da ideia, do acatar. Acabou o mandato, por exemplo, o vereador Odair saiu, o vereador Odair devolve a camisa, porque eu vou assinar um termo que eu estou utilizando a camisa. Se eu quiser mais uma, eu pago do meu bolso, mas mesmo assim eu tenho que dar a camisa quando acabar o mandato, devolver e ficar lá na Câmara. Entrou o vereador Marcos, a camisa serve do mesmo tamanho, nos próximos 4 anos vai usar a camisa lá para as sessões, para os eventos oficiais. Né? E que legal, né? Porque hoje a prefeitura já tem, né? A prefeitura adota e muitas câmaras de vereadores também já estão adotando. E eu acho que é exemplo, a gente tem que fazer isso. Câmara de Aurora, Câmara de Laurentino faz isso. Nós precisamos mostrar uma organização melhor, até para o povo entender que ali é uma casa de leis, é uma casa de seriedade, de trabalho, não é uma coisa bagunçada. A gente até fica triste muitas vezes que o povo não vem assistir a sessão presencial. Sim. Entendemos que o horário é final do dia, muita gente foi trabalhar, está cansado, mas a gente convida e com certeza ações como essa vão mostrar cada vez mais que nós temos uma Câmara séria e comprometida com o povo de Salete. Vamos lá, outro tema aqui, a compra do terreno de Ribeirão Alegre. Como é que é? Porque assim, tem um projeto que foi feito, comprado, e agora? Como é que está? Esse foi um dos grandes marcos da minha administração, esse projeto vindo, acho que foi o maior projeto que vai vir para casa nesse primeiro ano. E tenho a alegria de ter colocado na pauta e todos entendido que a votação foi importante. Por que isso? Porque a gente já teve um passado, outros terrenos, outras áreas do município que poderiam ter sido adquiridas para o lazer, para o esporte, para convívio social, enfim, para várias situações e se perdeu.
Exemplo próximo lá do Morro do Santuário. Quem conhecia a área lá que foram promovidas festas, sabia que aquele era de interesse público, nunca deveria ter sido para o privado. E hoje está no privado e a gente sabe que o valor é maior, não tem como aportar. E lá surgiu um terreno muito bom. Ele não está muito distante da área central. Sim. Existe até um projeto que vai entrar agora, o programa Estrada Boa Rural, que vai prever pavimentação em asfalto e concreto para os interior. E a prefeita vai fazer projeto para aquela serra ali do Ribeirão Alegre, para tentar buscar recursos. E vai chegar lá daqui a pouco próximo, e é uma área que a gente vai poder fazer um CTG, fazer uma área para outras esportes que possam estar acontecendo lá. Tem várias cachoeiras lá no fundo, podemos fazer trilhas para fazer a caminhada, prova de OCR, aqueles obstáculos que também tá na moda agora, enfim. A estrutura é muito grandiosa, muito boa. Nós compramos um preço bom, a área é gigante mesmo, e o município deve estar explorando os próximos meses aí, começar a limpar, organizar, e a prefeita sim, já tem projetos em vista, vai nos apresentar para a gente, quem sabe, buscar recursos para estar auxiliando lá. Outra sua defesa é a questão do mutirão. Mais tem ampliado a cada ano, Odair? Tem. 2018 eu trouxe o primeiro mutirão para a cidade de Salete. Sou bombeiro comunitário desde 2015 e trouxe um modelo 2018 no antigo refeitório da Roden, hoje não existe mais o prédio. A gente fez um mutirão lá, foi muito bacana, a adesão foi grande para a cidade de Salete. E quando eu me tornei vereador, o primeiro projeto que eu botei em pauta foi a criação de uma lei que instituísse o mutirão de castração de cães e gatos em Salete e que também tivesse sanção, penalidades para fazer isso. E ao longo dos anos a gente teve todos os anos com a prefeita Chica, 2021, 22, 23, 24, o mutirão, sempre com a prefeitura investindo um valor. No primeiro mutirão eu enviei R$20 mil, eu era presidente da Câmara em 2021. Nos outros, a prefeita sempre investiu R$20 mil. Nesse agora, a prefeita Nadir, que está marcado ali para o dia 18 de julho, a prefeita Nadir vai investir R$20 mil e eu, das economias da Câmara, vou enviar mais 10 mil, ou seja, R$30 mil. O que é esse dinheiro? É para animais de abandono, de rua, Sim, que daqui a pouco estavam aí perambulando pela cidade, procriando mais, e para as pessoas de vulnerabilidade social. Eu tenho direito, Oda? Você tem que ir lá na Secretaria de Agricultura, fazer o cadastro, conversar com a Rosane lá, e lá certinho eles vão passar as informações. Mas quem não tem direito também pode levar o seu animal lá para castrar com um preço mais reduzido, porque vem uma carreta ali, né? Uma carreta, uma estrutura grande, vários veterinários trabalhar, fazer a estrutura. A gente ainda tem um sonho, que um dia Salete tenha uma clínica da prefeitura mesmo para fazer esses mutirões, né? Se não tivesse feito isso aqui até o momento, como estaria hoje? Já estaria numa desordem a saúde pública da cidade de Salete, né? A gente vê muitos animais ainda na rua, mas a maioria que as pessoas veem na rua estão todos castrados. Pelo trabalho também social que vem fazendo aí o grupo Adote um Amigo, né? Sim. Então o Miguel, o próprio Wellington, eles ajudam nessa parte, fazendo a castração quando dá uma vez ou outra, para minimizar esses efeitos, porque virou uma pandemia. Tu imaginou soltar um monte de cachorro na cidade, um monte de gato, procriar, começa a subir na tua casa, começa a entrar no teu terreno, fazer um monte de bagunça, rasgar lixo. Então, diminuiu bastante. E a cada ano a gente vai fazendo 200, 300 animais. Então, isso tem que fazer vezes 6 a conta, porque é o cálculo mais ou menos de procriação de cada animal. É gigantesca a proporção que a gente diminuiu já do abandono na cidade de Salete. E é uma ação que ela não vai parar. Não para mais, está prevista por lei, né? É obrigatório estar fazendo, então a gente fica muito feliz que está acontecendo bem todos os anos. E claro, talvez, que bom que aos próximos anos diminua. Ao invés de 20 mil, só 10 mil vamos investir, porque não tem tanto abandonado, tanto da área social, porque é o sinal que as coisas estão funcionando. Aqui você destacou o Bombeiro Mirim em Salete. Qual que é a diferença do que você comentou anteriormente para esse? O bombeiro, a gente sonha no quartel, a instalação do quartel dos bombeiros militares em Salete, que é um projeto audacioso, muito maior, mas nós temos a grata felicidade de ter anunciado já na Câmara de Vereadores, nas redes sociais, a chegada do projeto inédito no município de Salete, o projeto Bombeiro Mirim, que vai compreender os alunos do 4º ano, da 4ª série aí da Escola Bernardo Roden, da Prefeito Afonso Roden. Nesse primeiro ano, talvez a gente não consiga fazer da Guilherme André Dalry. Estamos tentando ainda, mas
Estamos vendo ajustes ali financeiramente, porque é um projeto que tem um custo. Ele vem um exemplo quase do Proerd. O que é o Bombeiro Mirim? Ele vem fazer aulas durante aí umas 3, 4 meses, onde as crianças vão aprender muito sobre cidadania e noções básicas de primeiros socorros. Elas não vão atender, né? Deu um acidente, vão lá atender. Mas elas vão chegar em casa, vão ensinar o papai e a mamãe o que pode se fazer para prevenir um vazamento de gás, queimar com a panela lá que está sobre o fogão, um engasgo. E, claro, depois de toda a formatura, eles vão estar ganhando a camisetinha, vai ter o banho, a cerimônia de formatura com o caminhão que vem dar o banho neles. É uma solenidade muito bonita que vai engajar não só a comunidade escolar, que são os pais, mas toda a comunidade em si, porque é uma ação que vai ser prevista por lei, Marcos. Chegou o projeto na Câmara de Vereadores, que também a prefeita Nadir quis colocar por lei, todos os prefeitos que passarem vão estar fazendo através da Secretaria de Educação e Cultura esse projeto. E, inclusive, eu vou também, das economias da Câmara, que a gente está cuidando muito, zelando pelo dinheiro público, enviar mais R$10 mil para a Secretaria de Educação, para que se faça a compra dos materiais, né? Que são apostila muito bonita, bacana para estudar, Sim. Outros materiais que há necessidade para ter o curso. Esse curso também vem num pedido junto do vereador Eduardo, não posso esquecer nunca do meu amigo, o irmão Eduardo. Se eu sou bombeiro comunitário é por causa dele, que lá atrás ele trouxe o bombeiro comunitário para Salete, o curso. E esse pedido era de anos com ele. E o capitão dos bombeiros de Itaió, o Ardigó, o capitão, nos deu esse aval de fazer o curso. As empresas estão sendo parceiras, a Roden, a Secamac, a Cicobi também está sendo parceira e a KRT lá do Jusenir estão sendo apoiadoras aí do evento. E temos certeza que vai ser muito bacana daqui o final do ano a formatura deles. Outro tema aqui, esse aqui me interessou também, né? O rachador hidráulico de lenha. Eu aqui no Machado ainda. Esse é um pedido, eu quero até deixar aqui registrado o seu Fritz, lá da comunidade da Santa Margarida, a Zenaide Blemer, lá também lá do São Luís. As duas associações me pediam muito esses implementos. A gente estava tentando por emendas parlamentares, mas estava difícil. E daí eu falei, se um dia eu voltar, um dia ser vereador, ser presidente da Câmara, vou tentar segurar lá o caixa para a gente adquirir esses equipamentos. E deu certo, fizemos uma licitação em parceria com a prefeitura, né? Já está... já foi adquirido. Olha só. Os dois comprados somam o valor de R$15 mil, que eu já devolvi para a prefeita Nadir. Logo vai chegar, em breve, então... Vai ser entregue para a Associação da Comunidade de São Luís e para a Associação da Comunidade de Santa Margarida. Cada um vai receber um rachador de lenha hidráulico. Ele acopla no trator, racha... Principalmente, a gente tem que imaginar aquela madeira maior que vai para as estufas, né? Sim. Que é mais difícil para rachar. Então, eles vão ter esse equipamento que vai facilitar mais o dia a dia deles. E eles que vão organizar. A gente vai destinar... Chega para a Câmara um projeto para a gente ceder esse equipamento para eles. E eles organizam, fazem o uso... cria uma taxa também de manutenção, porque precisa, daqui a pouco pode estar... Responsabilidade. Mas teve uma empresa que veio ali vender e participar da licitação, ganhou. Uma empresa muito idônea, com um rachador de qualidade, conforme as associações queriam. Então, eu acho que vai ser uma coisa duradoura e boa. E fico muito feliz que atendo os agricultores que tanto me pediam, né, de alguma forma, um atendimento melhor. Odair, aqui antes da parte final de mais alguns temas, cidadão honorário em julho, seu Militino e a Chica. Isso é todo ano feito? Não, o cidadão honorário é um título que se dá para pessoas que não são de Salete. Então, vou explicar. Sim. O último cidadão honorário que aconteceu em Salete foi na gestão do presidente da Câmara, Alício. Ele deu o título de cidadão honorário saletense para o empresário Lino Roden, que não era... natural de Salete. O seu Militino, por incrível que pareça, já foi professor na cidade, trabalhou na prefeitura, exatoria do estado, até hoje soma com o hospital, trabalhando na contabilidade de forma voluntária no Hospital de Salete. Ele não é saletense, ele nasceu em Armazém, na cidade de Armazém, aqui em Santa Catarina. Então, é uma pessoa que eu vi com bons olhos para a gente homenagear, porque contribuiu e contribui ainda para a nossa cidade. E a prefeita Chica também. Ela não só... contribuiu politicamente como a primeira prefeita do município de Salete, com várias ações, organizou aí a casa, é orgulho ser saletense, ser vereador, e tem certeza que a Nadir ser prefeita pelo legado que a Chica deixou, e claro, lembrar do trabalho potencial da Secamac, a empresa junto com o seu esposo, eles criaram essa empresa, hoje empregam mais de 300 pessoas, fazem um trabalho social enorme na nossa cidade de Salete, e ela não é saletense, ela é taioense.
E ela sempre fala, eu sou taioense e saletense de coração. Agora ela vai ter o título também. As duas autorias desses cidadãos são comigo, né? Eu que fiz, mas com o aval da bancada do PL, os vereadores que eu quero registrar aqui, o Beto, a Ilse, a Juliana, o Pagel e o Eduardinho, que vieram junto comigo nessa ideia. E os demais também aprovaram, os demais vereadores. Então, lá no dia 4 do mês 7, que é o próximo mês, a gente vai ter na sexta-feira, às 18h30, uma sessão solene lá na Câmara de Vereadores, onde, de fato, eles vão estar registrados na história de Salete por receberem o título de cidadão honorário saletense. Aí fica exclusivo, não tem... Não tem mais... Não, eu me refiro assim, não é o dia da sessão, não, é um dia somente para isso. É um ato solene, os Sim. vereadores, claro, não são obrigados a estar, mas tenho certeza que todos vão estar lá, é uma cerimônia muito bacana. E vai ser muito bonito porque são pessoas que merecem, têm um respaldo muito grande aí, ainda na economia, na estrutura, na história de Salete. Eu também fiz um projeto em 2021 que é a Comenda Nossa Senhora da Salete. Esse é um outro projeto que homenageia pessoas que contribuíram na área esportiva, cultural, econômica, social, da agricultura, enfim, que também vai acontecer no final do ano. Mas esse do título de cidadão honorário saletense são raras situações que acontecem, porque pessoas que são homenageadas através da presidência. Né? Sim. Antes da gente finalizar, governo Jorginho e o anterior do Jorginho, o que se espera ainda nesse praticamente 1 ano e meio aí? Final de semana eu estive na Assembleia da UCAV lá em Aurora, né? E o secretário de Estado da Saúde esteve lá. E explanou muito bem. A gente sabe que saúde sempre é um infinito gargalo, nunca acaba, né? Mas a gente levou demandas do nosso município para melhorias e viu muita coisa boa que é feita para o Estado. São mais de 922 mil cirurgias desde 2023, um investimento maior aí de ano passado de quase 700 milhões de cirurgias eletivas. A valorização dos hospitais, eu vou dar um exemplo para você, Marcos, de internautas. O Hospital de Salete não recebia esse programa de valorização dos hospitais, não existia. Hoje o Hospital de Salete recebe todo mês, R$50 mil do governo do estado. Isso é um recurso importante que vem lá para a gestão, para a administração do presidente atual, que é o Ivo Bilk, para organizar a casa. Então, várias ações da saúde são feitas, muito boa, então a gente tem que tirar o chapéu. Mas, claro, tem situações para melhorar. Hoje a oncologia de Salete foi para Lages, porque foi uma mudança, através do secretário Serginho, os demais secretários da região. O Vale Oeste vai todo para Lages, porque Rio do Sul não estava comportando, era 28 municípios no seu lugar. Então, tem situações para melhorar, mas a gente viu muita coisa boa. Precisa melhorar para nós, como eu falei, a infraestrutura é a nossa principal ligação asfáltica. O governador está ciente disso, o secretário da infraestrutura, Géry, também está. A gente já levou demandas para eles, a bancada do MDB também levou. Mas creio que ele vai melhorar mais ainda com esses programas novos que estão vindo. Exemplo, a prefeita Nadir sinalizou 7 milhões, pouco mais de 7 milhões aí no início do ano, recursos que conquistou através do governo do estado. Do governador Jorginho. Já chegou o caminhão, já chegou 500 mil. Vai chegar recurso para comprar uma patrola. A patrola já está vindo, na verdade, foi comprada. Sim. Então, vai ter um britador, vai ter o Parque da Família. Tem uma visão muito grande. Se a gente pegar as obras que a Chica fez no governo Jorginho, foram 14 milhões, salvo engano, aí, que ela investiu na cidade em várias áreas. Ele está fazendo um bom trabalho, sim. Precisava melhorar a situação dos professores, criou aí um programa de valorização agora, vai dar 11%. Então a gente acredita muito, vai fazer campanha para ele ano que vem, acredita muito na continuidade dele e é bom para Salete, tá? Porque a gente pode ter uma deputada estadual, que é a prefeita Chica, uma pré-candidata. Eu sempre gosto de chamar como prefeita porque ela tem um legado bonito. E daí, se a gente tiver a prefeita Chica e o governador do lado, aí a coisa é diferente. Se a Chica entrar e não tiver o governador, já não é. Aí Sim. Tu não tem aquela porta tão escancarada para buscar recursos. Então, o governador precisa estar olhando para a nossa estrada, a SC, com certeza, mas a gente tem para agradecer muito mais coisas. Vamos trabalhar por ele, com certeza. Até o momento, uma avaliação assim do governo Nadir e Tadeu. Eles pegaram o bonde tocando. Muitos secretários continuaram, né? E muitas situações para resolver. Então, muitas coisas assim, não é problemas, mas eu falei agora há pouco, anteriormente, os calçamentos. Eles pegaram muito. A Nadir e o Tadeu já investiram mais de 400 mil reais em recuperação de calçamento. É muito dinheiro. E o povo não vê muitas vezes isso, né? Porque daí tu troca 10 metros aqui, 30 lá, 50k. Mas eles estão fazendo uma grande administração, a saúde está indo muito bem, a obras, o interior, eu passei o final de semana aí, teve chuva, andando no interior de carro, transita muito bem, a assistente social fazendo programas, projeto Casa Catarina entrando ali,
tá legal, agricultura, enfim, todas as áreas dando o seu melhor, mas tem sempre os desafios. Eu acho que a Nadir... Qual que é hoje o maior pedido da população, sim? Hoje o maior pedido para nós é sempre a questão da habitação, né? O que mais chega é essa área. E as casas que estão vindo, a gente sabe que é para a área social, né? Então, a Oda, eu e minha esposa não podemos, porque a gente tem que ter uma renda ali, tem que estar abaixo dessa renda. Então, a habitação é o que mais tem. Porque na área da saúde, Marcos, todos estão recebendo, os exames básicos estão sendo feitos. No setor de obras, à medida do possível, claro que o secretário não consegue entregar, pediu hoje, daqui a pouco, semana que vem na outra, mas todos estão recebendo pedra. Inclusive, o agricultor que quiser pedra faz a solicitação lá na agricultura, e se ele não quiser aguardar a prefeitura levar, que vai demorar, ele pode pagar o frete de uma caçamba terceirizada e buscar, a prefeitura carrega. Então, tem várias ações legais em todas as áreas. Então, a prefeita e o Tadeu botaram uma sequência do trabalho e estão melhorando outros aspectos aí que está dando mais dinamismo no setor da administração pública. Mas, claro, sabe, a gente sonha com coisas maiores, como eu falei, mais terreno para casas, uma ligação asfáltica, asfalto dentro da cidade, trocando essas ruas. São coisas que a gente vai estar do lado, os 6 vereadores do PL estão do lado da prefeita Nadir e do Tadeu para fazer um grande trabalho, porque a Câmara tem que andar em consonância com a prefeitura, para as coisas darem bem. A gente quer que a cidade cresça. Eu quero terminar o meu mandato, segundo mandato, com uma grande avaliação da prefeita Nadir, como foi da prefeita Chica. E o que pode dar errado? Olha, para dar errado só se nós brigar entre nós, eu sempre digo, né? A gente tem muita gente boa que vai ser candidata a vereador do nosso partido no próximo mandato. Muitos que estão do partido talvez não vão mais, né? Sim. Já estão sinalizando. Cara, é trabalhar. Eu acho humildade, baixar a cabeça, nunca tratar mal. A gente não trata mal a oposição, a gente não trata mal ninguém que não votou em nós. A prefeita tem esse exemplo e nós na Câmara também fizemos isso. Recebemos todos muito bem, inclusive vamos nas bancadas dos outros partidos lá em Brasília, em Floripa, e tenho certeza que se trabalhar da forma certa, honesta e organizando, dá para fazer um grande trabalho. A Nadir tem muita vontade e ela sabe administrar, né? Ela saiu de um ranchinho que ela costurava para uma empresa abarcando mais de 50 funcionários e as filhas depois dando sequência, criando outra empresa, uma marca própria. Ela pegou um hospital que estava com problemas financeiros, resolveu a gestão junto com a diretoria, claro, e pegou a prefeitura também com uma experiência, uma bagagem já de 2 mandatos de vereadora como presidente da Câmara. Tenho certeza que ela está lá dentro. Muitas pessoas dizem, mas a Nadir, ela não tem a mesma pegada da Chica? Não tem. Igual a Chica, ninguém vai ser. Se fosse eu, prefeito não seria. Mas ela sabe o que ela está fazendo lá dentro. Ela tem o jeito dela de atender. Ela tem a forma de conversar, de falar. E ela tem bons projetos que a hora que sair do papel o povo vai gostar demais mesmo. Esse é o presidente da Câmara de Vereadores, Odair José Ferreira, jornalista, narrador esportivo. Né, bombeiro comunitário. Bombeiro comunitário. Agora, recentemente, pai do José. Isso aí. Muito obrigado, Odair. E fica aqui o espaço para a sua mensagem final. Obrigado, Marcos. Eu quero agradecer mais uma vez nessa prestação de contas. Eu vir aqui no podcast, no programa, é muito importante, porque leva para todo mundo, fica registrado o trabalho que a gente vem fazendo de presidente da Câmara. Sim. Volto a falar, não faço sozinho. Quero agradecer os 8 vereadores que votaram em mim na presidência, né? Da bancada do PL, do MDB, do União Brasil. Estou lá como presidente de votação unânime, fazendo o melhor pelos vereadores também, mas o melhor principalmente pela nossa comunidade, para ajudar a administração pública. Quero agradecer a minha esposa, a Gabi, também minha parceira. Recentemente também, nós fizemos aniversário no mesmo mês, de aniversário. O José, que esse mês aí vai completar já 2 meses, aí já está vindo forte, bonito que nem a mãe, né? Vai dar muito trabalho do lado positivo, um guri muito abençoado, que Deus nos deu a oportunidade de ter em nossa vida. E a gente quer continuar fazendo um grande trabalho e chegar aqui no final do ano, se tiver outra oportunidade, vir prestar conta, passar a régua do primeiro ano de vereança e principalmente do primeiro ano como presidente da Câmara de Vereadores, passando o bastão para a Ilse, que vai ser a próxima presidente da Câmara, mostrando que as coisas estão legais. O negócio é organizar a casa, que já está bonita a Câmara de Vereadores, é botar o time para trabalhar, e o que eu digo o time é todos os vereadores, e tenho certeza que os saletenses que votaram nos 9 vereadores vão ter orgulho, porque é uma Câmara proativa que trabalha em nome do município de Salete, não no partido. Partido ano que vem que nós temos que erguer a bandeira para pedir voto. Até passar a eleição,
começar a eleição e passar, a gente erga a bandeira, depois guarda e vamos trabalhar, porque Salete merece continuar nessa prosperidade. Obrigado, Marcos, obrigado a todos que estão acompanhando essa entrevista. Tá bom, esse é o presidente da Câmara de Vereadores, Odair José Ferreira, com a gente aqui em mais um podcast, e na técnica o Muriel Canaã.